Fala galera, estamos de volta aí com mais um vídeo da aplicação de backup Simpana 10 da Commvault. E hoje vou estar tratando da análise de logs, uma importante ferramenta da aplicação, onde você pode analisar os logs de tudo que acontece dentro da aplicação. Você pode ver aonde está acontecendo o erro, que tipo de erro está acontecendo, qual foi o problema que deu naquela job que travou, se uma job terminou com sucesso. Você pode ver alguns detalhes dentro do log. Geralmente esses logs são pedidos para serem enviados quando você abre um chamado na Commvault. Então, fique de olho. Se você aprende a analisar os logs, muitas vezes você evita abrir um chamado no fabricante, porque você, com a análise de logs, já consegue entender, ou pelo menos verificar o que está acontecendo. A ideia não é se aprofundar muito, a ideia é simplesmente fazer um review bem geral do que são os logs no Commvault, quais as maneiras que você acessa esses logs. E nunca se esqueça, no documentation lá tem todas as informações que você precisa. A ideia aqui é só mostrar para vocês um pouco mais da vivência do Commvault. Abrindo a console do Commvault, a gente vai ter essa carinha que vocês já conhecem, tá? Então, Job Controller e todos os seus clientes aqui instalados. No meu lab aqui eu só tenho dois clientes instalados, bem basicão, um SQL com file server e o outro é o meu conserve. Como é que eu vejo os logs? Essa é a grande pergunta, né? Você basicamente tem algumas formas de ver log. Eu vou te mostrar três formas. A primeira forma é ver o log de uma job específica. Então eu quero ver o log de uma job que aconteceu aqui no meu conserver, no meu file system, no meu backup de arquivos. Então eu venho aqui, dou um backup history. Eu não nem recordo se tem algum backup que eu não tenho, então vamos ver no database, deve ter. Como isso é um lab, eu não faço backup toda hora, só quando eu preciso testar alguma coisa. Então dou um backup history aqui, vejo quais são os backups que aconteceram. Opa, legal, tenho aqui vários backups, eu quero ver o log de um determinado dia, ou seja, de uma determinada job. Eu venho aqui e dou um view logs na job que eu quero ver. Essa é uma forma de você ver os logs, tá? Então você vai abrir essa interface bonitinha no Java aqui, ele está pegando os dados do log de CVD. Você vai dar uma verificada, vai olhar linha a linha, ver o que aconteceu, quais foram as solicitações. Enfim, tem várias informações que você consegue ver aqui. São bem legais essas informações. Você tem o Log Job Manager. Na verdade, o que acontece? Essa ferramenta ela abre um log com vários pedaços de outros logs, onde você consegue verificar, tá? Cada detalhe de cada arquivo de cada log. Então isso acaba ficando um único log com vários pedaços, e isso pode deixar você um pouco perdido na análise de dados, na análise dos logs. Uma outra forma de você fazer essa análise de log é você vir no seu conserver aqui, clicar com o direito nele, dar um view e pedir para ver os arquivos de log. Quando você clicar aqui, vai abrir uma janelinha já direcionada onde ficam os logs salvos, e você vai poder escolher qual log que você quer ver. Eu quero ver o log de CVD, eu quero ver o log de DataAge, eu quero ver o log de FileScan. Aí você vai se perguntar, mas como é que eu vou saber qual que eu quero ver? Eu nem sei quais são os logs que existem, eu nem sei o que eu posso olhar. Então, não se preocupe, eu vou te mostrar isso agora. O Simpana divide todas as suas operações em logs. Então, quando você abre o teu computador, vai lá na pasta de instalação do seu Commvault. Esse é o caminho. Arquivo de programas, Commvault, Simpana, pasta base. Aqui dentro você vai ter várias aplicações que servem para você fazer N operações. Tá? Você tem a Virtual Tape Library, que é uma espécie de tape virtual para você testar cópia auxiliar, backup direto para fita. Essa Virtual Tape Library consiste basicamente em pegar uma área de disco e transformar em pequenas fitas, virtualmente falando. Tá? Não serve para você usar em produção, por favor, não se arrisque, isso é apenas para você usar em lab. Tem outras coisas como software cache, enfim, tem bastante coisa aqui que você pode ver. Dentre essas aplicações você vai ter o GXTail, que é a terceira forma de você olhar os backups, os logs de backup, os logs do Simpana numa maneira geral, visto que você tem logs não só de backup, mas você também tem logs nem de restore nem de backup, você também tem logs de
atividades administrativas, de regras de alertas, enfim, qualquer coisa que você faça no Simpana, qualquer coisa que você mude, altere, crie, transforme dentro do Simpana, você tem essa possibilidade de olhar via log. Então, voltando um pouquinho, dentro da pasta Simpana, você tem uma pasta chamada Log Files. Dentro dessa pasta, você vai ter todos os logs da Commvault disponíveis para você olhar. Bom, quais são os logs que tem aqui? Eu não vou listar todos e nem vou tratar de todos. São muitos logs, cada um com sua funcionalidade. Eu vou me ater a alguns logs específicos, como o log de CVD. Existe um serviço do Simpana chamado cvd.exe, né, .exe, que é exatamente o serviço central do Simpana, aquele serviço que faz todo o gerenciamento de meio de campo ali, como se fosse o camisa 10 do Simpana, fazendo meio de campo com todas as outras funcionalidades. Você tem aqui um outro que é o Application Manager, ou seja, que ele é o log de todas as aplicações, do gerenciamento das aplicações que você tem rodando dentro do Commvault. O Commvault é dividido em alguns momentos em pequenas aplicações que fazem pequenos procedimentos. Você tem o log de cópia auxiliar. Eu uso muito esse log, porque quando eu tenho qualquer erro num log, numa cópia auxiliar, num backup auxiliar, numa cópia de fita, eu acabo vindo nesse log verificar o que é. Esse log já me salvou de abrir muito chamado, porque às vezes eu vou lá e verifico que tem um media agent fora, que tem uma library que está com problema de comunicação, que tem um determinado dado que não está legal, então eu tenho que ir lá fazer uma verificação de dados, tem um bloco que foi perdido. Nesse log eu consigo ver bastante coisa de cópia auxiliar, então eu acabo usando bastante. Tá? Vou falar também aqui, a gente tem o backup, ou tem o log, né, de Job Manager, ou seja, o log que grava todas as informações de jobs que acontecem, do Job Manager em si, tá? E a gente tem também esse log Media Manager, que eu também uso bastante, e tem esses três aqui que são muito legais, que você provavelmente vai usar algumas vezes depois que você estiver mais se aprofundando na ferramenta, que é o CDB Engine, CDB Physical Delete e CDB Prune. O que são esses logs? Na verdade, eles são os logs do database de deduplicação, tá? E um dos que você mais vai usar é o Physical Delete, porque ele marca exatamente a deleção física de um arquivo do chunk de dados que ele pertence. Então, quando você dá um data aging, quando você envelhece um dado, ele fica marcado para ser deletado. E é esse log aqui que vai marcar em que momento esse dado está sendo deletado. Então, você vai ter que usar esse log algumas vezes, principalmente se você selar um database. Toda vez que você sela um database de duplicação, ou você cria um novo database de duplicação, esse cara fica freneticamente sendo marcado com linhas, porque ele está apagando os dados que estão sendo envelhecidos, que estão sofrendo data aging. São logs importantes, esses três aqui: Physical Delete, Engine e Prune, todos relativos a deduplicação, né? Tá? Um que eu uso algumas vezes é o Update Info, tá? E aí você vai perceber que tem dois, mas tem dois backups, tem dois logs de Update Info aqui. Tem, porque a cada 5 megas, mais ou menos, 5,25 megas aproximadamente, ele cria um novo arquivo, um arquivo zerado. Então, esse arquivo fica aqui e ele cria um novo. Então, toda vez que você vê lá na tua base de logs, underline 1, underline 2, underline 3, underline 4, geralmente ele mantém até o underline 5, geralmente, isso não é uma regra, pode ser que tenha mais, eu já vi ter mais, você pode consultar os logs mais antigos. Nesse caso aqui são logs de update. Como eu já fiz bastante update nesse laboratório, ele acabou escrevendo bastante coisa nos logs. Às vezes você deu um update, deu uma falha, deu um erro, deu um problema, você vem nesse log aqui e verifica o que foi, o que aconteceu. Tá? Esse eu quase não uso, é mais de update mesmo, né? Mas fica a dica aí. Tá?
Tem o log de licenciamento, que ele vai marcar exatamente o consumo de licenciamento, no caso do Simpana licenciado por gigas, né, por teras, por consumo de espaço. As operações das libraries, isso é importante também. Os resultados de limpeza dos jobs, os serviços de indexação, esse GXDC, que é um outro log também que guarda algumas informações interessantes, arquivo de FS, né, de File Server, Index Restore, scan de arquivos, e você vai ter todos esses download software. Se você tem o Simpana fazendo download sozinho dos softwares para o software cache, esse log você também vai ter algumas vezes que recorrer a ele. Você tem um log de DDDB recovery, que às vezes você precisa fazer um recovery de um database de deduplicação, alguma coisa do gênero. Você vai estar olhando aqui. Você tem o log de data aging, que é esse cara aqui. O data aging é o envelhecimento de dados, né, por assim dizer. Então ele marca todo o envelhecimento de dados que acontece, tá? No meu ambiente de produção, onde eu trabalho, a gente tem o data aging acontecendo todos os dias às 12 horas, ou seja, ao meio-dia. Você pode mudar essa schedule, você pode mudar para acontecer em outros horários. E aí eu uso bastante esse log também para ver se está acontecendo o data aging dos dados. E você vai ter outros logs que nesse momento você acaba nem usando tanto, tá? Como no Conserver, eu estou conectado num cliente e esse cliente também tem logs. Tá? Logs relativos ao que ele tem instalado. Então, se você instala nele cliente de file server e um cliente de database, ele vai ter logs relativos a file server e database. Eles ficam também na instalação, na pasta base de instalação. Então, fica em Program Files Convert Simpana base. Nesse base, você também vai ter a aplicação GXTail, caso você precise verificar os logs do teu cliente, tá? E você vai ter aqui na pasta log files uma quantidade menor de logs, porque você está tratando de cliente, não mais de conserver. Então você tem a mesma estrutura nos clientes que você tem no conserver. A diferença é que no cliente você tem uma quantidade menor de logs para você analisar, porque ele trata basicamente dos backups que vão acontecer naquele cliente. Quais os logs que você tem no cliente? O CVD, que é um serviço que está em todos os clientes, inclusive no Convolt, inclusive no conserver, perdão. Você vai ter o Application Manager, porque tem as aplicações que ele gerencia, que no caso são os clientes. Você tem o File Scan, que é File Scan, né, que é você escanear literalmente os arquivos que vão ser feitos de backup. Index Cache Cleanup, que quando ele acaba um backup ou começa um backup, ele faz um cleanup do cache de index. Job Results, ou seja, quais são os resultados das jobs. E o SQL IDA, que nesse caso aqui, esse servidor, esse cliente, ele tem um SQL Server 2008 instalado. Então a gente tem um log específico. A gente tem um log específico de SQL para ele. Então fica bem mais fácil da gente gerenciar isso. Eu posso ver em tempo real esses logs. Voltando para o nosso conserver. Bom, vou rodar um backup, vou abrir aqui, na verdade, o GXTail, a gente vai analisar um log, eu vou mostrar algumas funcionalidades bem básicas do log. Então, tá aqui o log de CVD, quando você abre ele, você abre no GXTail, você tem algumas funcionalidades que você não vai conseguir na ferramenta gráfica do Convolt. Uma delas é o filtro, cara. Filtro é fantástico. O filtro você consegue pegar uma determinada informação que seja e filtrar todo o seu log por essa informação. Um Process ID, um Job ID, tá? Uma string específica, excluir uma string específica. Eu quero excluir tudo que tenha 9/25, que são as jobs que eu rodei hoje no laboratório. Quando você dá um filtro, ele exclui tudo do dia 25. Você só consegue ver do dia 24 para trás. Então você está criando um filtro. Da mesma forma que eu excluí, eu posso dizer o seguinte: eu só quero ver o dia 25. E ele só vai mostrar para mim o que é do dia 25. Tudo relativo ao dia 25 do 9. Que é quando eu estou gravando esse vídeo, eu rodei algumas jobs de teste. Então,
Observa que o filtro vai te ajudar muito, porque você pode pegar o número de uma job, por exemplo, você pode pegar um determinado termo, você pode pegar, ó, uma job ID, por exemplo. Eu quero ver todas as jobs ID 1020. Tudo que tem 1020 ele separou. Então tô falando de todas as jobs aqui, na verdade da job é 1020 especificamente, tá? Qualquer coisa que tem 1020 na verdade, então não necessariamente só da job, né? Porque eu não fiz um filtro tão centrado. Mas se eu quiser filtrar pela job, aí eu tiro daqui e coloco aqui, ó, Job ID. Eu quero ver só o Job ID 1020. Ele vai filtrar apenas o Job ID 1020. Aí sim, ele traz apenas os jobs 1020. O Job 1020, né? O Job 1020. Então, é uma ferramenta fantástica para você analisar log, porque você consegue verificar detalhes que você talvez na ferramenta visual você não consiga achar com tanta facilidade. Então, a ferramenta filtro no Gestale é fantástica de você utilizar. Quando você tem um erro, uma expressão regular, alguma coisa que você precisa procurar, você consegue procurar nesse filtro. E uma coisa interessante do filtro é que você cria o filtro, você pode salvar esse filtro separadamente. Eu não preciso ficar entrando no log e criando aquele filtro toda hora. Se eu quero analisar um pedacinho do log e eu estou a fim de criar um filtro específico para esse log, eu quero criar um filtrozinho aqui que traga para mim tudo que tem a palavra stat. Pô, eu vou dar um filtro, ele vai trazer tudo que tem stat de todos os dias, obviamente, tá? Bom, então fica a ferramenta de filtro, que é muito maneira, fica aí para você usar, não esqueça da ferramenta de filtro. Uma outra coisa que você pode usar é o Find, é você localizar alguma coisa que você queira dentro dessa estrutura. Isso é bem bacana também, às vezes eu quero localizar alguma coisa, tá? Não esqueça nunca de desabilitar o filtro se você não for usar, esvazia ele, deixa ele sem nada escrito, que é para o log ficar bonitinho assim, para você poder analisar. Você tem uma outra coisa interessante que é esse botãozinho aqui, que é o Toggle Tail, né? Desculpem a pronúncia do inglês. Mas esse botãozinho ele faz o seguinte, ou ele coloca o log em modo online, ou seja, toda alteração que está acontecendo no Convolt, ele vai atualizando aqui on demand, ou no mesmo tempo, em time, né? Ou ele fica offline, ou seja, você só analisa até onde ele escreveu. E aí, ó, eu nesse momento, se eu fizer qualquer alteração no Convolt, eu não vejo acontecer nada no log de CVD, nesse log especificamente, porque eu desmarquei essa opção. Quando eu clico aqui, ele passa a atualizar sozinho aqui o log. Então, se eu criar uma job, se eu startar uma job de backup, se eu startar qualquer coisa ali, ele vai escrever aqui e vai marcar, obviamente. Tá? Aqui é trabalhar offline, se você quiser trabalhar offline, tá só, tô só fazendo uma análise de log, nada demais, eu quero trabalhar offline, eu não quero que o log atualize, eu quero ver as informações do último posicionamento, aí fica a teu critério. Então, você tem as barrinhas aqui, né? Ferramenta erro lookup, que você vai procurar erros específicos, códigos, geralmente quem usa isso é mais o pessoal do suporte. Você tem a sequência de log que você pode alterar. Você tem muita opção aqui, tá? É bem bacana você usar essa ferramenta, vale a pena, tá? Não deixe de usar, bem bacaninha. Filtro que você tem as teclas de atalho, se você quiser tem aqui escritas ao lado, tá? Esse log ele não tem só no Conserver, ele também vai ter lá no nosso cliente. E eu vou abrir aqui o log, vou mostrar para vocês como é que funciona isso em tempo real, tá? Bom, vou abrir o Gestale, aqui no meu caso vou fazer um backup de SQL, então vou abrir o arquivo de SQL IDA, tá? Ele vai marcar em tempo real. Quando eu startar a job lá no Conserver, eu vou vir aqui no meu cliente, vou startar uma job de backup full, vou dar um OK, ele vai colocar lá a job rodando, eu já posso ver modificações aqui, já vai atualizar o log de CVD com alguma alteração, e aqui ele é on time, já está atualizando, está rolando backup. Então você está vendo o log ser atualizado. E se eu desmarcar aqui, vai acontecer aquilo que eu te falei, ele para de escrever no log.
automaticamente. Parei de escrever no log. Aqui ele começa a atualizar o log em time. Tá? Ele começa a escrever em time. Como o log está aberto, e aí é peculiaridade, se você desmarca ali o botãozinho do Toggle Tail, o que vai acontecer? Como o arquivo está aberto, conforme o arquivo está sendo escrito lá, ele vai atualizando de tanto em tanto tempo, ele atualiza. No OnTime ele vai atualizar na hora que você clicar ele já vai atualizar. E se der algum erro, alguma coisa, algum problema, você pode verificar isso. Tá? Sempre que você tiver um erro numa job, você verifica o teu log no client, o teu log no conserve, vê se você acha algum erro, vê se você acha algum problema. Eu uso muito essa ferramenta, Gestale, dificilmente eu uso a ferramenta de log visual do conserve, geralmente eu uso o Gestale, que é uma ferramenta separada, muito mais prática, muito melhor, você consegue ver logs em detalhes muito mais peculiares, tá? Então assim, ó, o backup acabou, tá aqui. Complete, né? Completo em português. Backup acabou, completo, bonitinho. A gente viu on time o log acontecendo, tá? Se eu volto lá, ó, o meu cliente CVD também atualizou, tá vendo? Aconteceram ações dentro do serviço do Simpana que ele escreveu aqui no log. Então, observa, analisar log no Simpana é uma coisa muito tranquila. Você só precisa se acostumar com os detalhes. Para isso você tem o Documentation que está lá para te ajudar, você tem o próprio suporte que você pode abrir chamado. Então, mas assim, na prática, se você quer ser autodidata, não quer ajuda de suporte, quer fazer as coisas, lê a Documentation, analisa seus logs, verifica, esses logs me salvam muito. Porque muitas vezes quando eu abro o chamado, eu já analisei o log, já sei qual é o problema, já sei qual é o erro, já acabo abrindo o chamado, dizendo para o cara que eu tenho um problema em determinado lugar. Então fica muito mais fácil. Não deixe de analisar os logs, a ideia desse vídeo é apenas te dar uma introdução básica sobre a análise de log, levando em consideração que isso é um assunto muito extenso, que poderia fazer vários vídeos sobre análise de cada log desse. Então observe que isso é um vídeo genérico, para você ver uma análise genérica de logs, tá? Geralmente quando tem um erro no log fica escrito em vermelho, fica escrito numa cor diferente, então você sempre vai ter o visual do log. E fica a dica, analise o log, olhe o log, é uma forma de você resolver problemas, é uma forma de você achar a solução do problema, é uma forma de você não precisar abrir um chamado, muitas das vezes resolver o problema antes que um analista da Commvault possa adentrar seu ambiente. Para isso basta você ter um pouquinho de força de vontade, buscar as ferramentas certas dentro da aplicação e ler a documentação, que é muito importante. Ler a documentação. Eu aprendi tudo que eu sei de Simpana dentro da documentação, lendo a documentação, fazendo testes em laboratório, para poder chegar no conhecimento básico que eu tenho da ferramenta. Fica a dica, qualquer coisa, você tem um blog, pode me chamar, manda um e-mail para mim. E até o próximo vídeo, galera. Boa sorte aí com a operação de Simpana.